Olá a todos, boa tarde, bom dia. Estou gravando essa aula então para a gente falar do nosso primeiro assunto, tratar do nosso primeiro assunto do terceiro bimestre, né? Então tá aparecendo aqui na nossa. Vou voltar aqui. Olha lá, nossa disciplina, segundo ano de História. Tá aparecendo aqui agora o nosso terceiro bimestre, né? E aí no nosso segundo bimestre a gente tratou basicamente de dois assuntos que foram a questão do colonialismo no Brasil, né? Particularmente o comércio de escravos, né? A questão do comércio de escravos e em relação ao comércio de escravos, o comércio colonial, né? Que foi essa prática chamada de mercantilista, né? E que envolvia então os países europeus, aqueles países que tinham então feito a sua unificação, né? São os instrumentos da unificação política, né? E aí a ideia de unificação, para entender essa ideia de unificação, que a gente vai discutir um pouco hoje também, tem que lembrar um pouco do contexto do feudalismo e da ideia de descentralização política que acontecia dentro desse feudalismo, né? Então as monarquias absolutistas, esses poderes constituídos que administravam as colônias, as metrópoles, né, as nações europeias, nesse período aí do início da modernidade, que vai do século XV até o século XVIII, eles vão promover uma série de políticas integradoras desse território. Que políticas integradoras são essas? É, a vinculação da religião, né? Então, cada monarquia, cada território nacional que está se formando, pela reunião desses vários feudos que existiam ali na Europa, ele vai reivindicar a sua própria religiosidade, né? Inclusive vão haver guerras religiosas por conta dessas reivindicações, né? Então a Inglaterra reivindica uma religiosidade própria, né? Uma denominação própria, uma interpretação própria da Bíblia, né? Do cristianismo, e outras nações fazem a mesma coisa. Você tem também a unificação das moedas, né? A, uma maior preocupação com uma delimitação das fronteiras, né? Aí todos esses tipos de política administrativa, a criação de uma moeda, de uma religião, a delimitação das fronteiras, né? A construção de uma língua única, né? A educação dentro de uma língua única. Todos esses aspectos é o que estão formando esse novo modelo de Estado, né? Então, para pensar a história, tem que sempre lembrar da sociologia, né? Então, o que a gente está estudando nas sociedades humanas? A gente está estudando também as formas de organização do poder, né? Como o poder dentro da sociedade, da história das sociedades humanas, ele vem sendo organizado. E o Estado é dos objetos principais dessa reflexão, né, sobre o poder, porque o Estado é o conceito que a gente usa para representar então todos esses sistemas administrativos que a humanidade vai inventando ao longo da sua história, né? E são muitos. A gente estuda aqui agora basicamente os casos da Europa, né? Os casos ocidentais, até porque a gente, lembrando de novo, foi colonizado por essas nacionalidades europeias, né? E aí o modelo de Estado, de administração do poder, né, que a gente tem é muito inspirado no que eles fizeram, no que eles tiveram nas experiências deles, né? Deixa eu colocar essa câmera aqui para vocês me verem melhor. Show. Então isso aí, a gente viu então a ideia do colonialismo um pouco no Brasil, e daí depois a gente olhou um pouco um contexto mais geral, que era o contexto da Revolução Industrial. De que forma esses fenômenos então, esses acontecimentos, ah, esses aspectos históricos estavam interligados? A gente percebeu que sem o comércio colonial,
uma transformação como a Revolução Industrial não seria possível, já que a matéria-prima, né, e os recursos, o acúmulo de recursos para investir em novas indústrias e novas técnicas produtivas, né, esses recursos, esse acúmulo de recursos que essa burguesia então nascente, esses comerciantes então que estavam enriquecendo com o comércio colonial, puderam fazer, né? Então, graças ao comércio colonial, ao acúmulo de riquezas, né, oriundos desse comércio colonial que envolvia o tráfico de escravos, né? Graças a isso, então você tem um acúmulo de capital e esse capital então ele vai sendo transformado em novas indústrias, né? E aí esse processo está carregado também de novos ideais sociais, né? Por exemplo, a ideia de progresso, né, na Revolução Industrial. Então vamos mecanizar tudo, mecanizar é o melhor, né? Mecanizar vai trazer benefícios para todo mundo, vai emancipar o homem do trabalho, né? Então o homem não precisa mais trabalhar porque agora tem as máquinas, e ao mesmo tempo muitas críticas também a esse processo. Então essa aí é a Revolução Industrial, que a gente olhou basicamente do ponto de vista da Inglaterra, né? Mas a gente chegou a comentar também o quanto essa transformação ali na Inglaterra ela impactou depois, né? Depois do século XVIII, todo o conjunto do planeta, né? Porque aí os outros países eles encamparam essa cultura, né, do progresso, tudo mais. No Brasil isso vai chegar um pouco depois, né? Então a Revolução Industrial acontece lá no início do século XVIII, lá na Inglaterra. E aí no Brasil a gente só vai ter esse movimento mais forte no século XIX, né? O Brasil é um país conservador, tradicionalista, tem por ser uma região colonial, tem uma elite, né, colonialista muito forte, né? E aí essa elite colonialista tende a procurar manter as suas formas produtivas, né? As suas antigas formas produtivas, o comércio de escravos. E aí a Revolução Industrial é um processo que está vindo com uma outra proposta, né? De certa forma, com uma proposta contraditória, embora a gente possa ver que essas ideias novas, então, de revolução, de transformação, vamos transformar as formas como a gente produz os nossos objetos, né? Vamos transformar a forma como a gente organiza o nosso Estado, vamos transformar o modo como os cidadãos participam do Estado. Toda essa discussão que está acontecendo na Europa, a gente vai ver no caso da Revolução Francesa agora, ela está carregada também de quê? Desse aspecto conservador. A gente vai ver que conforme esses discursos de mudança, de transformação, eles vão ficando mais latentes, mais poderosos, conforme essa transformação ela vai acontecendo, alguns grupos envolvidos com ela, né, então essa burguesia comerciante, esses comerciantes que de certa forma enriqueceram com o comércio colonial, eles também vão começar a ter atitudes conservadoras, a negar essa revolução, a tentar impor limites a essa revolução, e aí você vai ter esse conflito mais marcante para entender o que vem depois da Revolução Francesa, né? Que é esse conflito das massas, então, os trabalhadores, os ideais, né, de revolução das massas trabalhadoras e os movimentos de democracia, de transformação dos antigos regimes de Estado, né? Já vamos dando uma palavra aí para o tema da nossa aula de hoje, ó, os antigos regimes de Estado, né? Quais são esses antigos regimes de Estado? A gente vai pensar um pouco isso e quais são as propostas então para substituir esses antigos regimes de Estado. Toda essa discussão aí está acontecendo então lá na França,
no século XVIII, também no final do século XVIII, né? 1781 para frente, até 1917, por aí. E aí, nessa semana de hoje, então, por conta de toda essa discussão sobre as formas políticas de pensar o Estado e pensar o poder, e de pensar de que forma o Estado, então, qual é a tarefa do Estado enquanto agente social, né? Qual é a obrigação do Estado e para que o Estado serve em termos da nossa sociedade. Toda essa discussão que está acontecendo na Revolução Francesa, a gente vai fazer então em torno de 4 ideários, né? Então, ideários podem ser chamados também de ideologias. Esse termo ideologias é próprio do século XVIII e XIX. E aqui eu coloquei 5 tópicos aqui. O primeiro tópico então é sobre o conceito de ideologia. Então você dá um clique aqui e dá uma pesquisada. Aí a gente tem um trabalho que vai ser um debate. Como que vai funcionar esse debate? Tem 4 temas, né? Liberalismo, socialismo, anarquismo e absolutismo. Esses temas são correntes políticas que vão aparecer, que vão começar a aparecer e se desenvolver a partir da Revolução Francesa, né? Cada corrente política dessa tem os seus teóricos, né? Cada teórico tem as suas teorias, os seus argumentos, e cada grupo então vai ficar responsável por um, né? Na seleção dos grupos, então a gente tem 4 temas e 4 grupos. Os grupos eles devem ser formados por alunos, por turmas, né? Então o segundo A e o segundo B vão formar 4 grupos cada. Então a gente vai ter um grupo liberalismo do primeiro A, do segundo A, e um grupo liberalismo do segundo B, e assim sucessivamente, né? Então você vai olhar aqui esses quatro temas, você vai ver qual você quer, né? E aí, depois de escolher qual você quer, por exemplo, escolhi aqui absolutismo, né? Aí eu clico no absolutismo e aí eu vou fazer um comentário aqui, né? Eu vou adicionar um comentário, aqui, ó, responder. E aí eu vou colocar o meu nome aqui, ó, Luiz Cláudio. Aí eu vou falar que eu sou do segundo A. E aí eu vou enviar essa mensagem. Então, a partir do momento que eu enviei aqui, aí eu vou pegar aqui, depois eu vou entrar nesse chat e vou ver quem está participando do grupo Teóricos Absolutistas. Então você vai entrar na sala virtual e vai fazer isso, né? Você vai entrar e vai escolher um grupo e vai colocar o seu nome nele, né? Depois disso, depois que a gente fechar os grupos, né? Depois que a gente já tiver todos os grupos fechados, né? E vamos falar da quantidade então. Cada grupo tem que ter entre 5 e 6 pessoas. Então você vai entrar no liberalismo, você é do primeiro A. Se você vê que já tem 6 pessoas no grupo liberalismo, você vai ter que escolher outro. É assim que funciona. Se você entrar no grupo socialismo e ver que tem 5 pessoas, você entra e fecha 6, né? E aí, como a gente está em 26 alunos, a gente vai conseguir, então, se dividir nesses 4 grupos. Os grupos eles têm que ser formados por sala, então você não pode fazer um grupo com o segundo B, se você é do segundo A. Entretanto, vocês vão trabalhar dentro da mesma sala, porque depois de escolher o seu grupo, você vai fazer uma pesquisa, então, sobre o liberalismo, respondendo as questões que eu formulo aqui, ó. Então você vai selecionar um teórico dessa corrente política, você vai lá e vai estudar, né, um teórico dessa corrente política, vai fazer uma pesquisa sobre os argumentos desse teórico que você escolheu, um teórico do liberalismo. Aí você escolhe um teórico, estuda os argumentos dele, faz resumos, né, desses argumentos e procura, principalmente nesse resumo, responder essas questões aqui, ó. Responder essas questões aqui.
Aí, depois a gente vai fazer o quê? A gente vai, em um encontro virtual, né? Que eu vou disponibilizar, então o link, né? Aí depois que todo mundo tiver feito essas pesquisas, respondido essas perguntas, a gente vai fazer um debate, né? Como que vai ser esse debate? Então eu vou colocar uma pergunta, e aí cada grupo vai ter que responder de acordo com a sua leitura. Então eu pergunto, como o Estado é compreendido? Aí o grupo socialismo vai ter que responder, então, como o socialismo compreende o Estado? Ou qual é a função do Estado? Para que serve o Estado? Aí o liberalismo responde, aí o socialismo responde, aí o anarquismo responde, aí o absolutismo responde, né? O que é, para que serve, vai ser mais ou menos nesse sentido a pergunta. Você vai pontuar como? Você vai pontuar aqui pelo chat, né? Nessa atividade, que é a metade da nota então do bimestre. Você vai pontuar pelo chat, eu vou depois pedir para cada um então, para cada grupo então apresentar o seu resumo, né? Então vocês vão ter que se reunir depois os grupos, via e-mail, via Facebook, via WhatsApp, via Google Meet. Vocês vão se reunir e discutir e fazer um trabalho, né? Juntar todas as pesquisas de cada um em um trabalho único e colocar aqui no chat, né? E aí uma parte da nota vai vir disso aí. A segunda parte da nota vem do dia do debate, né? Então cada hora, cada pergunta, um membro do grupo responde. E aí a gente vai dando pontos. Então é assim que vai funcionar. Beleza? Então a primeira etapa agora é vocês até a sexta-feira escolherem os grupos que vocês vão participar. Na sexta-feira a gente vai ter uma reuniãozinha rápida só para falar desse trabalho. E aí eu vou explicar e a gente vai marcar o dia do debate. Possivelmente no início da semana que vem. Então vamos lá, sem mais delongas, para a aula de hoje, né? Então a gente vai falar da Revolução Francesa, né? E aí a primeira coisa que chama atenção é a própria ideia de revolução, né? Então a ideia de revolução é uma ideia que está surgindo nesse momento aí. O que significava a palavra revolução antes da Revolução Francesa, antes do século XVIII? Significava basicamente um retorno, né? Então, isso tem a ver com a própria concepção de ciência, por exemplo. Se você pegar a obra lá do Galileu Galilei, a Revolução dos Astros, né? O que significava a Revolução dos Astros do Galileu Galilei? Significava que a Terra, né, ela passava por um ponto do Sol, aí ela dava a volta e voltava para o mesmo lugar. Isso é a revolução de um astro. Ó. É uma parada que vai dar a volta, né, e volta para o mesmo lugar, vai dar a volta e volta para o mesmo lugar. Essa ideia de revolução como um retorno ao mesmo lugar, ela tem a ver com a própria concepção de sociedade, né, daquele período ali. Qual período? O período que é da Idade Média e que se estende então até o século XVII, né, o período do início da modernidade, quando a Europa os estados europeus eles estavam organizados em torno de um monarca, né, de um rei que é chamado de o rei absolutista, porque tem toda uma teoria de que esse rei então é um ser absoluto, né, e tudo mais. E esse rei ele ocupa então um lugar que é sagrado, né? Esse rei ele é coroado em nome de Deus. Aí é uma tradição que vem lá da Idade Média, né? Esse vínculo entre o poder, podemos falar assim, secular, não sei se você já ouviu essa palavra, o poder secular, o poder que não tem a ver com religiosidade, com espírito, o poder que emana dos próprios homens, das condições materiais dos homens, da sociedade material imediata que a gente vê, toca, né? E o poder sagrado, o poder divino, o poder natural, aquele poder inquestionável que vem de Deus, né? Então a palavra revolução, antes da Revolução Francesa, ela remete a isso, aquelas coisas que são sempre iguais, aos ciclos, né?
Ciclo, a ideia de ciclo. Então a coisa vai, dá uma volta, parece que vai mudar, mas volta para a mesma coisa. As estações do ano são cíclicas, né? Então vai lá, outono, passa o verão e o inverno pra gente, né? Verão e inverno pra gente no Brasil, que só tem basicamente duas estações, né? A gente está nos trópicos, por isso a gente só tem duas estações. Embora, tipo, e aí a gente pode discutir um pouco essa ideia de revolução, né? Essa ideia de que o mundo, a sociedade, o modo como os homens se organizam em sociedade, ela nunca é transformada, de que ela é sempre cíclica, né? De que ela vai e volta para o mesmo lugar, tem a ver com o modo como essas elites, então, antigas, né? Antes da Revolução Francesa, essas elites tradicionais, essas elites nobres, né? Essas elites religiosas que têm suas origens lá na Idade Média, lá no fim do Império Romano, né? E que vai se estendendo então para a Europa até o século XVII, elas tendem a compreender revolução então como esse retorno, como a sociedade ela nunca muda, cada coisa na sociedade tem o seu lugar determinado. Isso é a revolução, né? A revolução é o eterno retorno, o retorno aos lugares que são já determinados. Quem determina? Deus determina. Deus determina quem deve ser o rei, né? E determina também quem deve ser os súditos. Aqueles que devem conviver com o rei, né, os nobres, e aqueles que não devem, aqueles que devem trabalhar, aqueles que não são feitos para decidir, né, sobre o Estado, né? Então essa é a ideia de revolução. E aí a ideia de revolução que a gente tem hoje, que aí já é uma influência da Revolução Francesa, é como ruptura, não é como retorno mais, né? Então nada, a gente agora compreende que as coisas elas podem não retornar para o mesmo lugar, que elas podem ser absolutamente transformadas, né? Então a nossa ideia de revolução contemporânea, e aí a Revolução Francesa é um acontecimento que a gente usa para dividir então a história moderna, né? Que é a história que vem do século XV, dos descobrimentos, até o século XVIII, com a Revolução Industrial e depois a Revolução Francesa. Então a Revolução agora é o que vai inaugurar a época contemporânea, ou seja, que vai transformar a sociedade de uma forma radical. Aí a gente vai ver o quanto esse radical aí, essa transformação radical, o quanto ela vai ser debatida, às vezes questionada. Grupos que se colocam como radicais, depois que as coisas começam a mudar, eles retornam a uma posição conservadora, né? Então toda essa discussão, essa transformação da palavra revolução, ela vai ter muito a ver com essas duas outras palavras aqui, ó, a ideia de cidadania e de nacionalismo. Então a Revolução Francesa acontece lá entre 1789 e 1848. E por que essas duas palavras aqui, cidadania e nacionalismo? Porque elas vão se chocar diretamente com as antigas concepções do antigo regime. Então, no antigo regime, você não tem a concepção de cidadania, você tem a concepção de estamentos, né? Então, não existe uma sociedade política. O que existe? Existe uma sociedade religiosa, né? Religiosa e a gente pode chamar de estamental, mas uma sociedade rigidamente hierarquizada, né? Você não tem cidadania, porque quem decide sobre os rumos de uma grande região, do que vai ser um país, de um estado, quem decide as questões do estado são aqueles que têm um sangue nobre, são aqueles que são escolhidos, são aqueles que têm um sobrenome de família, né? Então a nobreza é principalmente quem tem um sobrenome, né? Então essa concepção antiga de que não existe então cidadania e de que a política ela é feita por um grupo de eleitos, de
de bem-nascidos, um grupo de bem-nascidos, como é a nobreza, ela vai de encontro direto com a ideia de cidadania que está surgindo. Quem é que vai transformar a ideia de revolução em algo que era sempre um retorno, um ciclo, para algo que vai ser uma mudança, uma transformação? Vai ser o cidadão. Quem é o cidadão? O cidadão é aquela massa, né, de trabalhadores, de pequenos camponeses, de trabalhadores urbanos, antigos escravos, que vão então questionar esse sistema, esse poder estatal, essa forma de organização estatal. Então a gente chama de antigo regime um conjunto de concepções que se formaram entre o final do Império Romano até o século XVII. Né? Então, num período que pega a Idade Média, o que a gente chama de Idade Média, que vocês devem ter visto, então, vocês possivelmente viram, né, no primeiro ano, e ao início da modernidade, o período da modernidade aí, o início do colonialismo, tal, formação das nações. Todo esse processo ele é guiado por algumas concepções estruturais, né? Que concepções são essas? Concepção de feudalidade, por exemplo, né? Toda a economia é organizada então através da produção agrícola, da produção da terra, né? E essa produção da terra é realizada através de mão de obra servil, né? Camponeses que trabalham para um dono de terra, né? É o fenômeno que a gente chama de feudalismo na Europa, né? E que existiu então na Idade Média e que continua a existir, por exemplo, na França até o século XVII. Então, se você pega a França no século XVII, você vai encontrar muitos camponeses. E como que esses camponeses sobrevivem? Eles sobrevivem trabalhando para um nobre, para um aristocrata. A gente chama uma reunião de nobres de aristocracia, né? Geralmente a aristocracia ela detém algum bem precioso de produção. A principal forma de aristocracia da humanidade, até o século, sei lá, 19, 20, é a posse da terra, né? No Brasil isso é muito marcante também. A principal fonte então de distinção daqueles que são os bem-nascidos para poder guiar os assuntos do Estado, as decisões políticas, é a posse da terra, né? E aí essa terra que essa nobreza possui é trabalhada por um conjunto de camponeses que, não tendo terra, tem que se submeter então a esse senhor. O que significa essa submissão? Significa que ele tem que trabalhar aquela terra e, depois de trabalhar a terra, ele tem que pagar essa concessão que o senhor fez com uma parte da sua produção. Acontece um conjunto de crises na França, né, quando está chegando o século XVIII. Essas crises elas são causadas por fenômenos naturais também, secas, né, inverno rigoroso e também uma crise que é social, né? Você vai ter um processo onde cada vez mais um pequeno grupo de nobres vai deter a posse das terras, né? Se você fazer uma pesquisa sobre a Revolução Inglesa, né, então a gente tem duas potências assim que a gente fica sempre olhando para entender o que está acontecendo nessa Europa, nesse Ocidente, quando está terminando a modernidade. A gente olha sempre para a Inglaterra e para a França, porque a Inglaterra e a França eram aquelas que mais se dispunham a ter projetos colonizadores, a fazer discursos discursos de liderança da política mundial. Então, nós somos o modelo para que todos sigam, né? Então, os ingleses fazem muito isso e os franceses fazem muito isso. Eles competem muito por conta disso,
né? Quem vai ser o líder? E daí depois outras nações europeias que também vão passar por essas reformas políticas, né, que a gente está vendo aqui, e por reformas produtivas, como a gente viu na Revolução Industrial, elas vão criar essas reformas, essas transformações, junto com o argumento de que nós somos o modelo, então nós somos o modelo mundial, todo mundo tem que fazer igual a gente, e elas botam exército para obrigar as pessoas a fazerem igual elas. Então isso é a prática do colonialismo, que depois vira a prática do imperialismo, que também é fundamental para você entender o que é a história ocidental do século XIX, depois você entender as guerras, né? Você vai perceber que as guerras, então as duas guerras mundiais que são marcantes para a gente, elas são fundamentalmente causadas por conflitos de interesses, nesse sentido, de quem vai ser o líder quem é o modelo da civilização mundial, né? Os franceses, eles são muito apegados à ideia de civilização, né? Eles criaram essa ideia de civilização. A ideia de civilização francesa é muito influente no que se constrói no Brasil. Então, por conta da concentração de terras, essa economia rural ali na França, né, que tem essas características feudais lá, da relação do servo com o senhor feudal, ela é uma das condições desse antigo regime. Qual outro? A sociedade de ordens. Então, todo esse sistema feudal, né, que então vem aí sendo criado desde lá do fim do Império Romano, durante toda a Idade Média, e que permanece no início da modernidade, do século XV até o século XVIII, ele também tem muito bem marcado que a sociedade ela é construída por ordens, e que cada indivíduo dentro da sociedade ele pertence a uma dessas ordens, e que esse pertencimento é inquestionável, né? Quem define esse pertencimento é o próprio Deus, né? Então é a própria igreja e a interpretação da igreja católica que define que um servo é servo, que um nobre é nobre, que um rei, que um nobre pode se tornar rei, né? Que alguém pode se tornar um clérigo e por aí vai. Essa divisão de ordens ela significa também uma divisão hierárquica e de tarefas, né? Então cada ordem tem as suas tarefas, né? Então a tarefa dos servos é obedecer aos senhores, pagar o dízimo à igreja, cumprir os acordos com os senhores feudais, trabalhar a terra, né? Fazer a política não. Essa atividade de fazer a política, tomar decisões, é uma função da nobreza, né? E é aí que eu estou dizendo que a igreja então coroa os monarcas, né? O nobre é aquele que pode decidir então sobre as questões do Estado, é aquele que tem o monopólio do poder, né? O que é o monopólio do poder? É o direito de ter um exército, de falar assim, não, a gente vai expandir para cá, não, a gente tem que pagar tal coisa, né? É o sujeito que cobra os impostos, é o sujeito que define o que está certo, o que está errado, é o que faz a justiça, né? Então, onde toda a sociedade vai ter os seus conflitos, e aí na sociedade de ordens é a nobreza e a monarquia nobre que define então o que é o certo e o que é errado, o que é legal e o que é ilegal, né? O que é um privilégio, né? Então ela tem esses privilégios de cobrar impostos dos servos, de fazer a lei, né? De mudar a lei, de julgar se algo está dentro da regra da ordem ou não, né? Então ela tem esses privilégios. E em terceiro, vocês vão percebendo que tudo isso está conectado, né? Esses três aspectos, que são condições do antigo regime, eles estão conectados. O terceiro é a ideia de absolutismo. Então a ideia de absolutismo é uma exacerbação, é uma digievolução, assim, uma superevolução da ideia de monarquia, né? Se o rei ele era a pessoa, então, na Idade Média, o líder dos exércitos, né? Quando chega a modernidade no século XV, o rei vai se tornar uma figura divina, né?
vai ter essa divinização do rei, e a igreja desempenha a função central desse processo, né, de fazer essa divinização do rei. Então, quando um rei chegava perto da multidão, a multidão ia lá, pedia para ele tocar a ferida para poder curar, né? Então o rei tem poderes divinos, então o rei ele tem a verdade absoluta, ele é um ser moralmente puro, ele sempre sabe o certo e o errado, ele tem o direito de mandar matar as pessoas, né? Se ele acha que aquele indivíduo é mau, ele pode mandar matar. E isso é legalmente aceito, né? Isso é socialmente aceito e politicamente aceito. O rei ele tem o poder divino, né? E por isso todo o poder está centralizado na figura dele, né? Esse sujeito aqui, ó, é o Luís XIV, que era o rei da França, antes do seu sucessor, né? Na Revolução Francesa, que é o Luís XV. Então o Luís XIV se chamava de Rei Sol, né? Então a gente estava falando da Revolução dos Astros. O Luís XIV se colocava como o próprio Sol. Ele é o centro de todo o sistema, então, né? Em torno dele giram então todos os planetas, todas as partes, né, do cosmo, né? Esses planetas são o cosmo conhecido. A gente ainda não tem a concepção de cosmo como a gente tem hoje, com os telescópios de frequência de luz e tudo mais, né? Então o nosso universo conhecido são os planetas do sistema solar que a gente consegue observar, as constelações e tudo mais. No absolutismo, esse monarca também ele tem essa hegemonia jurídica e financeira. Então ele pode estabelecer qualquer imposto que ele quiser e ele pode estabelecer qualquer lei que ele quiser. Ele controla as câmaras e os parlamentos. Então o monarca ele é aconselhado por um conjunto de câmaras, de parlamentos que é formado por nobres, né? E aí ele pode tirar qualquer sujeito que ele não goste, e também é ele que elege quem pode participar desses conselhos. Ele pode criar impostos reais. Todos esses poderes aqui, todas essas condições do antigo regime são entendidas como as causas da Revolução Francesa, né? Então é por conta de toda essa estrutura aqui, essa estrutura social feudal, essa estrutura econômica, né, feudal, essa estrutura social das ordens, essa estrutura política do absolutismo, é o que a gente usa para explicar por que a França, então, na França foi deflagrado esse processo revolucionário. No nosso trabalho, então, uma das correntes é o absolutismo. Tem um conjunto de teóricos, então, que vai argumentar por que o absolutismo é o melhor sistema de governo, como o absolutismo é o melhor sistema de governo, como deve funcionar um bom absolutismo, né? E aqui a gente tem um desenho que é a capa de um livro de um dos teóricos do absolutismo, que é o Jean-Jacques Rousseau, né? Esse aqui é o Leviatã do Jean-Jacques Rousseau. Então vocês percebem aqui, ó, o Jean-Jacques Rousseau ele está pegando a ideia de cidadania, né? Então o rei dele, que é esse cara grandão, olha o tamanho do rei aqui em torno do reino, né? Ele é maior que as montanhas, ó, é um colosso, né? É o cara gigante. E aí ele é formado pelos vários súditos, né? As várias pessoinhas aqui que são seus súditos formam ele, né? Então o Jean-Jacques Rousseau vai argumentar como isso funciona, né? Por que isso aqui é a melhor forma de Estado. Essas várias pessoas aqui que são, então, de certa forma, cidadãos, né? Mas cidadãos, então, que vão se submeter para um grande poder, que é o monarca absolutista. Então, esse aí é o antigo regime. A gente, se vocês forem estudar, então, quais são as causas da Revolução Francesa, vocês vão ver destacados sempre duas grandes interpretações. Então, uma primeira interpretação compreende que a Revolução Francesa é fruto de uma crise, né? Essa crise ela pode ser bastante visualizada,
na situação do campesinato, né, que são esses servos que trabalham a terra, né, e a terra é a principal atividade produtiva e fonte de riqueza, e dessa plebe, né, que são esses camponeses que foram para cidades, pequenos comerciantes ou artesãos, né, a gente chama de plebe, esse sujeito pobre que vive nas zonas urbanas, né? A maior zona urbana, a maior região urbana da França era Paris, né? E aí vocês vão ver que em Paris a coisa era mais turbulenta, haviam mais conflitos, justamente porque tinha essa grande plebe, né? Essa grande massa de pessoas pobres, né? E concentradas ali naquele território. E aí, a situação desses campesinos e dessa plebe está muito ruim, né? Por conta daquelas. Tanto por conta da exploração, né? Que acontece nessa economia feudal, e por conta também da França se envolver nas guerras de independência americana, né? Então, os Estados Unidos eram uma colônia inglesa. Eu falei para vocês no início que a França e a Inglaterra elas estão constantemente em disputa para ver quem vai ser a líder do processo de civilização mundial. Elas estão sempre nessa disputa, né? E aí, conforme a Inglaterra, então, ela colonizou a América do Norte, e aí depois de um tempo, quando chega então os 1700, essa colônia americana ela começa a reivindicar a independência, né? É o processo de independência dos Estados Unidos. Você pode fazer uma pesquisa sobre isso. E aí, quando teve esse processo de independência, o que a França fez? Ela apoiou esses revolucionários independentes contra a Inglaterra, né? Então, apoiou como? Botou dinheiro, botou muito dinheiro, gastou muito dinheiro. De onde saía esse dinheiro? Esse dinheiro saía então dos impostos que o monarca absolutista podia cobrar e que os senhores feudais podiam cobrar também, né? Então você pode lembrar lá do feudalismo, fazer uma pesquisa sobre o feudalismo e olhar os impostos que os camponeses tinham que pagar. Eles tinham que pagar uma série de impostos, e aí diante dessa crise, né, que é uma crise então natural, né, motivada então pelos invernos, pela seca, né, e também uma crise de recursos, porque boa parte da grana, né, que está sendo recolhida está sendo enviada para custear essa independência americana, né, em favor de uma disputa então geopolítica, uma disputa entre duas potências, que é a França e a Inglaterra. Quem paga a conta desses projetos de quem vai ser o líder, né, que a França está encampando contra a Inglaterra? Quem paga a conta são os campesinos e a plebe, né? Então a igreja está tendo crise. Quando está tendo crise, vai ter um processo de inflação que depois a gente vai ter que estudar especificamente. Mas inflação funciona a grosso modo, assim, muito raso, né? Uma explicação muito rasa, funciona como uma especulação. Eu percebo que vai faltar trigo porque não choveu. Eu vou lá, guardo bastante trigo e aumento o preço. E aí, quem tem dinheiro para pagar, paga, né? E aí, conforme paga mais, eu ganho mais, porque eu estou cobrando um preço mais alto. E quem não pode pagar, não come. É mais ou menos assim que funciona essa especulação, que é chamada também de inflação, né? Inflação é especulação, basicamente. Tem vários outros aspectos, e a gente pode depois estudar isso lá na crise de 1929, né? Outras crises econômicas, a gente pode se dedicar um pouco mais a essa ideia de inflação. Mas o custo de vida vai aumentando, né? As coisas vão ficando mais caras, né? A gente vê isso hoje no Brasil também. O custo de vida é mais caro. O que você comprava com dinheiro, daqui a um mês você já não compra. O preço tá maior. E aí quem paga essa conta, né? Aí o que o clero faz quando ele percebe que o preço está mais alto? O que o monarca faz quando percebe que os preços estão mais altos? O que os nobres fazem? Eles usam os seus privilégios, né? Se eu tenho o privilégio de criar imposto, então eu boto mais um imposto, né? É o que o monarca faz.
E os senhores feudais e o clero a mesma coisa. Então essa é a primeira interpretação, que é a ideia então de que a crise, né, essa crise motivada pelos gastos e pela situação, pelas condições naturais, ela vai forçar então um conflito entre as classes dentro da França, né? As classes são essas ordens, né? Então, cada um vai puxar para o seu lado, vai tentar usar os seus privilégios para tentar garantir os seus recursos, né? E manter o seu status, né? O seu modo de vida, os seus gastos, né? Não ter que diminuir a sua classe, os seus os rituais aí de compra que garantem esse status de nobre ou de clero, né? E por outro lado, a gente tem uma outra interpretação que é um conflito entre duas perspectivas econômicas, né? Ligadas principalmente à ideia de nacionalismo. Então, você vai ter muito forte na modernidade a ideia de que precisamos nos unir. Essa ideia, precisamos nos unir, ela vai ser muito forte em todas essas sociedades aí ocidentais que a gente está vendo, né? Precisamos nos unir. Os senhores feudais da França fazem isso, os senhores feudais da Inglaterra fazem isso, os camponeses fazem isso, os plebeus fazem isso, os plebeus e os camponeses fazem isso. Então precisamos nos unir, precisamos formar uma coalizão, um grupo para defender nossos interesses, né? Esse é o princípio da formação das massas políticas, né? Das correntes políticas. Esse é o princípio. Nós precisamos nos unir para lutar, para garantir os nossos interesses. E aí, nesse discurso de nós precisamos nos unir, nessa cultura de que nós precisamos nos unir, vai acontecer muito um conflito entre os grupos, principalmente entre a nobreza, né, que é descendente então desses sistemas feudais e desse antigo regime, né, que pensa dentro desse antigo regime, dessas características aqui, e uma outra classe social que está tentando produzir uma outra estrutura social, um novo sistema social e econômico, né, que são essa burguesia mercante, essa burguesia especulativa, que são aqueles empresários, né, aqueles capitalistas. Então vamos chamar de capitalistas. Quem são capitalistas? Capitalista é aquele que vai acumular então uma quantidade de capital, né? Uma revolução industrial, ela não acontece sem os capitalistas. Quem são os capitalistas? São aqueles que acumulam capital e investem esse capital em novas formas produtivas, né? Esses são os capitalistas. Então, esses capitalistas da França, eles vão discordar bastante da forma como o Estado está organizado em relação àquilo que os nobres aí e os reis absolutistas estão fazendo. Eles vão exigir que o Estado ele se concentre mais então na viabilização, né? No auxílio, no fornecimento de infraestrutura para que o comércio então progrida, para que o comércio seja incrementado, para que tenha mais rotas comerciais, para que as rotas comerciais estejam protegidas, né? Para que o comerciante, então aquele capitalista que está pensando em acumular capital e criar novas rotas comerciais, novas formas produtivas, ele tem a isenção de impostos, que ele não precisa ficar pagando impostos. Então, uma outra interpretação, que não é a da crise, é de que você tem então uma disputa de dois projetos, que é o projeto da nobreza, né? Que então vem se arrastando então nesse antigo regime, e o projeto de uma nova classe social que está inspirada por essa revolução industrial,
e pela ideia de uma sociedade capitalista, né? Um Estado capitalista, um Estado cuja preocupação principal facilitar a vida do comerciante, do sujeito que acumula capital, que empresta capital, né? O sujeito que vive disso. Então você tem essas duas interpretações aí, né? Estruturas sociais, né? Então, quanto a essas causas, né, essas condições econômicas, vocês têm que tentar compreender uma mistura dessas duas, né? É tanto a crise econômica pela qual está passando esse campesinato e a plebe, né? Esses custos de guerra que eles estão tendo que pagar, quanto essa disputa entre a nobreza e a burguesia industrial. São essas duas coisas. Como a gente percebe que são essas duas coisas? As estruturas sociais começam a entrar em conflito, né? A estrutura social da França é basicamente essa. Ó. Você tem aqui 90 e poucos por cento da população, 95% da população, que são formados então por esses pequenos comerciantes, pela plebe, né, que são esses artesãos, esses trabalhadores manuais, feirantes, né, pequenos comerciantes, já falei, basicamente isso, e os camponeses, né, que estão nas zonas rurais, né, que trabalham na terra de algum senhor ou têm a sua própria propriedade, mas dependem da infraestrutura de um senhor feudal para levar a sua produção, para comprar essa produção, levar para a cidade e tudo mais. Aí você tem um outro grupo mediano que é formado por uma burguesia ascendente, né? Então essa burguesia que está pensando como o Estado como o Estado pode ajudar, pode nos ajudar, essa burguesia está pensando a acumular capitais e crescer economicamente, né? Ter mais recursos, ser mais poderoso economicamente. E aí, junto com esses com esses médios comerciantes, com esses médios burgueses, com essa classe média, você tem também uma baixa nobreza ali. E aí você tem uma alta nobreza e uma alta burguesia, né? Não, a gente divide em três estados, né? Então seria um, uma baixa burguesia, que são pequenos comerciantes e artesãos, né? Um segundo estado, que seria então uma classe média, né? Que incluiria tanto comerciantes que estão em ascensão, como uma nobreza que está em decadência, né? Como uma nobreza que está mais endividada, que perdeu recursos, né? Que está longe do rei, né? Que não tem cargos públicos, então que está distante do rei. E você tem esse núcleo mais fechado que é uma alta nobreza, né? Aí inclui o alto clero, né? E aquela nobreza que ocupa os cargos então dentro do Estado, que está diretamente vinculado com o Estado e que, graças a esse vínculo direto com o rei, consegue garantir um padrão de vida alto, né? E aí o que a gente vai ver quando chega então 1789? E aí essas condições aqui de crise e essas possibilidades de expansão, elas aparecem. A gente percebe que essas classes aqui elas vão entrar em conflito, né? Então você tem um conflito entre a monarquia e a aristocracia. Por quê? O rei, ele, como ele está no topo da pirâmide, ele tende então a usar os seus privilégios de rei, né? E os seus privilégios de corte, daqueles que estão ali próximo deles, para colocar impostos para esses nobres, né? Para colocar condições onde ele possa retirar então
recursos, né, nessa situação de crise, retirar recursos dessa alta nobreza. E aí você vai ter um primeiro conflito entre o rei e a própria nobreza que dá sustentação para ele, né? E aí por conta da crise, né, você vai ter a discussão dessa nobreza dizendo: o Estado precisa fazer reformas, né? Um dos caras que vai propor isso é o Turgot. Vocês vão encontrar isso aí em alguma atividade, aí, algum Enem, ó, as reformas de Turgot. Então, o que eram essas reformas? Eram propostas de modernização do Estado, né? Então, fixar os impostos que não eram fixados, né? O rei podia criar e descriar o que ele quisesse, a hora que ele quisesse. Ele estabelecia os valores que ele quisesse, né? Não tinha prestação de contas. Não tinha prestação de contas, né? Então essa nobreza começa a querer uma racionalização do Estado, né? Tem que ter um sistema administrativo mais bem organizado, com quais impostos, para onde que vai, né? Como o dinheiro está sendo administrado, a gente está pagando esse Estado aí, a gente está bancando esse rei e não está tendo retorno, né? A gente está em crise, tudo está mais caro, a terra está perdendo valor, então está tendo esse conflito, né? Eles brigam por cargos também, né? No momento de crise, essa aristocracia reivindica cargos, né? Então fica essa discussão. Os cargos também não são fixos, o rei cria cargos e descria cargos a hora que ele quiser, né? Então, eu preciso ajudar o João lá, que é um nobre que fez um serviço para mim. Aí eu crio um cargo novo para colocar ele, né? Então é mais ou menos nesse sistema que funciona, né? E aí o próprio topo da pirâmide aqui está em briga por conta disso. Você tem um conflito entre essa nobreza monárquica também, esses dois primeiros grupos aqui, e essa burguesia ascendente aqui, ó. Então essa burguesia aqui em azul, esses médios comerciantes que estão ascendendo, né, que estão então vendo o comércio colonial que está crescendo, né, as possibilidades do comércio colonial, o que está acontecendo na Inglaterra, né, a revolução industrial, as novas possibilidades de produção, de criação de novas rotas de comércio. Eles estão vendo isso acontecer e estão falando: bom, a gente precisa do Estado para poder competir com os ingleses, né? E aí eles reivindicam também essas reformas, a isenção desses impostos, e aí você vai ter esse conflito então entre esse primeiro Estado e o rei e essa burguesia ascendente. E por fim você tem o conflito dessa massa aqui, que empurra de cima para baixo também, né? Já que ela paga a conta de tudo, já que ela vai para as guerras, né? Já que como ela não possui nenhum bem de produção, como ela depende dos médios e dos grandes, ela que acaba pagando a conta, né? Mas ela é a maioria, né? E ela tá pobre, tá faminta nas cidades, no campo, né? Então essa massa de população faminta, sem perspectiva, né? Tendo que sempre pagar pelos na onde a corda sempre arrebenta, né? Nos conflitos entre os grupos sociais, mesmo ela sendo a maioria, ela também vai ser uma fonte de pressão, né? Tanto para o rei quanto para a burguesia, quanto para a alta nobreza, né? Então essa aí é a estrutura social e os grupos, né? Bom, aí começa o processo revolucionário, né? O que é esse processo revolucionário? É a pressão em cima do rei. Então você tem manifestações, né? Você tem discursos inflamados na Assembleia, né? Então primeiro essa burguesia média e esses burgueses ascendentes e o terceiro estado, eles se reúnem, então eles meio que se agrupam nessa pauta de que nós não podemos pagar a crise, né? Então aquele conflito inicial entre
aquele conflito inicial dentro da própria elite nobre, ele acaba não dando em nada. Essas reformas do Torgô aqui, eles não dão em nada. O rei, ele se propõe a fazer reformas, só que as reformas não pegam, não funcionam. E aí você tem uma mobilização maior então dos dois grupos de baixo ali, a burguesia ascendente e o terceiro estado, para que as coisas mudem, né? E aí a pressão em cima do rei aumenta. E o que o rei faz então? Ele convoca uma assembleia dos notáveis, né? Então ele reúne esses nobres e essa burguesia ascendente para poder discutir essas reformas. Essa é a primeira atitude da monarquia, né? Então vamos tentar discutir. Nessa discussão você tem os ideais então do liberalismo aparecendo, né? Os maçônicos vão ser um grupo importante nesses conflitos aí entre o terceiro estado, o segundo estado e o primeiro estado ali. Esses conflitos aí, esses diálogos, essas tentativas de negociar com o Luís XV, que é o rei, né, o rei absolutista da França nesse momento, elas acabam tendo como resultado a escrita dessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Essa declaração, ela se torna uma espécie de manifesto burguês, assim, um manifesto dessa pequena burguesia, né, do entendimento dessa burguesia média aqui, dessa burguesia ascendente, né, e nobreza, de baixa nobreza, reivindicando então o seu modelo do que deveria ser a monarquia. Então eles estabelecem que a monarquia deve ser constitucional, né? Nessa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, eles estabelecem que a monarquia deve ser constitucional. O que significa? O rei continua, beleza, o rei é o centro do poder, só que agora ele vai seguir exatamente o que está escrito numa Constituição, né? Eles demarcam a propriedade como direito natural, e aí é o principal ponto de destaque aqui, ó. Eles estabelecem uma representação censitária. O que significa isso? Só é considerado cidadão apto a participar da política aquele sujeito que tem uma determinada renda social, que tem empregados, né? Então, a plebe, o campesinato, eles continuam de fora da política aqui, ó. Embora eles tenham sido fundamentais para fazer a massa aqui da pressão, né, do monarca. Então, quando o rei chamou essas assembleias gerais, reunindo os três estados, né, a massa, a pressão mesmo vem aqui, ó, dos 95% aqui de população pobre, plebeia que existem, né? Só que no momento que o rei então aceita fazer esse acordo, essa burguesia ascendente, essa nobreza média, ela coloca uma representação censitária onde esse 95% da população não entra, porque não tem renda, né? Não tem propriedade suficiente para ser considerado um cidadão. E o voto continua sendo por ordem. Então, se tem uma pauta lá, vamos votar se devemos taxar o preço do pão para que o preço do pão não fique aumentando todo dia, para que não tenha especulação. Aí vamos votar isso. Aí, em vez de votar por pessoa, né, o que, claro, o terceiro estado ganharia, porque ele tem a maior parte da população, eles votam por ordem. Então, cada ordem tem um voto. O primeiro estado tem um voto, o segundo estado tem um voto e o terceiro estado tem um voto. Ou seja, além de não participar, além da maioria não participar porque não tem recursos, aqueles que têm o recurso suficiente para participar, eles não podem usar a sua principal força, que é o número, a quantidade de gente que tem. E aí essa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela é uma espécie de
ela é uma espécie de cópia do que vai ser a Constituição de 1791, né? Então essa Constituição o rei vai aceitar, ele vai assinar, tudo mais. Aí nessa Constituição rola um pouco do conflito entre a nobreza, entre a nobreza real, né, a nobreza absolutista, aqueles que estavam ali em volta do rei, e a igreja, né? Então o rei permite que terras da igreja sejam expropriadas, né? O que significa que essa burguesia ascendente então tem o direito de ocupar terras da igreja, né? Alguns camponeses também vão ter o direito de ocupar as terras da igreja, mas ao mesmo tempo ela proíbe também as agremiações, né? Então as fábricas nesse momento são manufaturas, né? Então funcionava assim: um comerciante médio ele tinha lá os objetos necessários para a produção de sapatos, né? Então ele é o dono desses meios de produção de sapato. Aí ele contrata um conjunto lá de sujeitos, da plebe, que estão lá na cidade, desempregados, para trabalhar para ele, né? Esses sujeitos, eles às vezes se reuniam em grêmios para reivindicar condições de trabalho, para melhorar o seu pagamento, né? O pagamento deles era a porcentagem do que era produzido. Então, eu produzi 10 sapatos, eu ganho 2. Ainda não tem a ideia de salário, essa ideia de salário vai ficar mais forte depois. Mas essa Constituição também proíbe isso, né? Então vocês vão percebendo como esse terceiro estado ficou excluído aqui dessa conciliação que rolou entre o monarca absolutista e o movimento revolucionário, né? O movimento revolucionário é esse descontentamento que está acontecendo aqui do segundo estado e do terceiro estado. E aí o conflito também entre o segundo estado ali e o terceiro estado, que é a massa, envolve também a própria ideia de nação, né? A disputa por qual é então a missão histórica dessa revolução, o que está acontecendo, o que a gente está fazendo, né? Rola um pouco isso também. Então essa aqui é a Assembleia, e nessa Assembleia tem essa divisão, né? Tinha essa divisão física mesmo, que vai originar os nossos o termo moderno de direita e esquerda, né? Então a esquerda geralmente ficavam sentados os membros desse terceiro estado, né? E a direita ficavam geralmente sentados os membros desse segundo estado, né? Aí você tinha o rei no centro, e aí você tinha algumas essa alta burguesia, né? Essa alta burguesia e alta nobreza, né? Que ficava aqui abaixo, então, do salão, né? Então esse aqui é o salão, e aí tinha essa divisão física, né? Dos que ficavam à esquerda, dos que ficavam à direita, e por isso que a gente tem então a terminologia hoje de direita e esquerda, por conta dessa divisão. Essas conciliações aqui, elas acabam não dando certo. E elas eu tenho que falar outras coisas aqui. Um aspecto interessante você teve essa declaração aqui universal dos direitos do homem e do cidadão, e uma mulher foi e propôs uma declaração universal dos direitos da mulher e da cidadã, né? Porque as mulheres elas não participavam aqui do processo de votação, nem se ela tivesse renda, né? Nem se ela tivesse dentro da cota censitária ela não podia participar. Aí uma mulher propôs então uma declaração universal dos direitos da mulher e da cidadã. Aí o que aconteceu? Eles recusaram, né, essa declaração e mataram ela. E a mulher vai continuar não votando aqui, ó. Em todo esse processo revolucionário, as mulheres continuam não votando, né? Aqui a gente tem uma charge que vai demonstrar um pouco a situação que é a igreja, né? Então a igreja nesse processo vai ser um dos grupos que vai perder poder, né? Então a gente viu aqui que as
terras da igreja foram confiscadas, né? E aí você tinha essa discussão aqui de que a igreja, então, sendo carregada aqui pelos diabinhos, né? Aqui a gente tem a interpretação de um cara, né, que é o François Guizot, que é um teórico liberal, né? Então, o que a teoria liberal, tal como o Guizot defende, vai interpretar da Revolução Francesa? Ela vai interpretar que existem dois tipos de cidadãos, os cidadãos ativos e os cidadãos passivos, né? É uma espécie de meritocracia, não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Meritocracia, dar a cada um aquilo que ele merece. Então, segundo o Guizot, você podia dividir os cidadãos em dois tipos: aqueles que mereciam uma participação ativa na política e aqueles que não mereciam uma participação ativa, aqueles que eram passivos, né? Aqueles que cumpriam aquilo que era determinado pelos ativos. O que fazia essa divisão entre ativos e passivos? Principalmente a posse de rendimento suficiente, que é a lógica censitária que eu mostrei ali. Então, toda a estrutura argumentativa liberal e a interpretação liberal para como deve ser esse processo aqui de derrubar os absolutismos, transformar as condições do antigo regime, todo esse processo, então, está baseado no argumento de que existem esses dois tipos de cidadão e esses dois tipos eles são divididos então por aqueles que têm o rendimento e daqueles que não têm, né? Aqueles que têm rendimento meio que provam o seu valor enquanto cidadãos, e aí eles têm direito a voto, podem ser eleitos, né? E aqueles que não têm, não podem, né? O que acaba restringindo a política a uma elite, né? E foi isso que aconteceu aqui nessas tentativas conciliadoras. Só que com essas tentativas conciliadoras, né, o monarca ele continua articulando com alguns países que eram amigos para poder derrubar a Carta Constitucional, a Constituição que foi escrita, e reestabelecer os seus poderes absolutos. Então ele pede ajuda lá para a Áustria, né, para restabelecer os seus poderes, para destituir essa Assembleia aqui dos Estados Gerais, né, e retomar o seu poder absoluto. Ele pede ajuda para a Áustria, e a ajuda da Áustria vem nessa declaração de Plinitz, né? E aí a Áustria começa a ameaçar, não, vou invadir a França, vou acabar com isso aí. E aí nesse contexto de que vai ter uma invasão, né? Nesse contexto de que o rei acabou de assinar uma carta constitucional, tá rolando uma conciliação entre a monarquia e o segundo estado, mas o terceiro estado continua pagando as contas, né, da crise, porque a crise continua, os preços continuam altos, a inflação continua subindo, e além disso, depois de toda a briga, né, o conflito, a participação aqui nos Estados Gerais, nesse momento aqui, inclusive a massa aqui do terceiro estado, dos plebeus, né, organizados principalmente num grupo que é chamado de sans-culottes, né? Sans-culottes aparecem aqui, ó, que eram esses plebeus, né, que viviam ali em Paris, a massa de trabalhadores de Paris, a massa de trabalhadores de oficinas, né, que trabalhavam nessas oficinas que eu acabei de falar, que eram meio que as fábricas, né? Essa massa aí, chamada de sans-culottes, então organizada, né, liderada por esses sujeitos que se denominavam sans-culottes, né? Sans-culottes porque eles usavam calças largas, diferente da calça aqui do Luís XIV, né? Ou a calça aqui do Napoleão, ó, que é uma calça com um culotinho aqui, ó, culote, esse negocinho aqui do lado, né? Então esse culotinho aqui era o que distinguia a nobreza, né? Ó, tipo um pomponzinho aqui do lado, né? Isso aqui distinguia a nobreza, calça apertada e um pomponzinho aqui do lado.
né? Então os sans-culottes eram aqueles que não usavam essas calças, aqueles sem culottes, aqueles com as calças largas. E aí esses culottes, por exemplo, protagonizaram essa invasão à Bastilha aqui, que era uma prisão onde o rei mandava prender e executar uma série de inimigos dele, pessoas que questionavam a monarquia absolutista. Então a massa de plebeus reunidas por esses sans-culottes, eles invadem esse presídio, que é a Bastilha, e entram lá para conseguir armas, soltam os prisioneiros, matam os guardas, né? Ou seja, está rolando um processo, um processo de não aceitação. Essa classe média baixa, esses proletários, esses camponeses, né, os sans-culottes, que é esse grupo de plebeus urbanos e de camponeses rurais, eles estão vendo que tudo isso que eles estão fazendo não deram efeito em nada, porque eles não conseguiram nenhum direito político, eles continuam excluídos aqui de várias formas, né, da política, e eles também continuam pagando a conta, né? E além disso tem a ameaça de que a Áustria então vai chegar, a galera consegue alguns documentos mostrando as conversas entre o Luís XV e o rei da Áustria, né? E aí mostrando como o Luís XV estava pedindo auxílio da Áustria então para combater esse processo revolucionário, para negar a Constituição, para voltar atrás no projeto absolutista. Então essa insurreição, essa instabilidade, ela aumenta, né? E aí esse é o momento mais marcante da Revolução, que é o momento onde toda a estrutura social ela vai ser rompida, toda a estrutura política vai ser rompida. Então, se aqui a gente teve a manutenção então do rei, dos parlamentares, né? Esses parlamentares, eles eram sujeitos que ocupavam esse cargo há muito tempo, né? Que ia passando de geração em geração. Nesse momento aqui, tudo isso entra em xeque, assim. A população está tão revoltada que rola um quebra-quebra geral, rola uma caça, então, a todos aqueles que rola uma caça a esse terceiro estado, a esse segundo estado aqui, a essa burguesia ascendente que fez essas conciliações com a monarquia, e se estabelece um novo governo, né? Então esse processo revolucionário, encabeçado principalmente por jacobinos, que é essa classe média baixa, né, que não estava participando da política, como a gente viu aqui, e esses sans-culottes e camponeses, que era quem estava pagando a conta, eles promovem uma insurreição principalmente na capital, né, que é Paris, e quebram tudo, capturam vários sujeitos dessa alta burguesia, né, dessa classe média alta, e fazem julgamentos, né, e destituem esse poder. Destituem então todo esse poder aqui estabelecido. Não tem mais rei, não tem mais legislador, não tem mais nada disso, e agora se instaura então um novo sistema de Estado e de poder, que é uma república, né? Essa república vai ter uma outra Assembleia Legislativa que ainda não foi eleita, né? Enquanto ela não foi eleita, eles se organizam através de eles vão se organizar através de comitês, né? Então essa massa aqui, liderada principalmente por jacobinos e sans-culottes, vai promover uma insurreição em Paris. Vai ter esse episódio aqui chamado de Massacre de Setembro, que é quando eles então vão à busca desses girondinos aqui, que era essa burguesia, essa alta burguesia e nobres,
e tá tendo, né, essa ameaça da invasão da Áustria. Eles então instauram uma nova Constituição em 1933. Se escreve uma nova Constituição. Nessa nova Constituição já não tem mais rei, nem ordem, nem legislativos. Tem então o sufrágio universal. Então todo mundo agora não tem mais voto censitário, todo mundo participa, né? Aí o rei, nessa situação, ele tenta fugir e é pego, é aprisionado e em 93 ele é decapitado, né? Quando isso acontece, quando o rei foge, quando o rei é preso, a Áustria então entra em contato com outras nações que estão assistindo todo esse movimento revolucionário e, né, a Áustria, o Reino Unido, eles são governados por monarquias absolutistas. Então, vendo essa situação onde o rei está sendo preso, né, onde essa monarquia absolutista está sendo destituída, né, que é algo que então esses jacobinos e esses sans-culottes estão fazendo, ela decide dar uma resposta conservadora. Essa resposta conservadora é mandar exército então para combater esse novo Estado que está se constituindo, né? Esse Estado revolucionário com sufrágio universal que está sendo constituída. E aí acontece essa batalha aqui, que é não tem mais o lugar. Mas essa aqui é a representação da declaração de Plinitz, né? Aqui é a decapitação do rei, né? Então feita em praça pública, né? E aqui a gente tem uma pequena revolta conservadora contra-revolucionária, né? Que acontece numa região afastada aqui da França, né? Então, bem aqui, ó, em Vendéia. Então, aqui em Vendéia, que é uma região rural, a elite rural da região, os antigos nobres, né, feudais, eles fazem uma conciliação com os camponeses e decidem que são contra esse movimento revolucionário que está acontecendo na capital, Paris. Além disso, você está tendo várias pressões aqui, ó, dos austríacos, dos ingleses, dos espanhóis, esses reinos aqui são monarquias absolutistas que enviam soldados então para combater os exércitos revolucionários, né? Então essa é a situação desse momento da revolução, onde quem tomou o poder é essa ala esquerda aqui, ó. Então num primeiro momento a gente teve uma ala direita, né, que fez uma conciliação aqui, esse segundo estado fez uma conciliação com o monarca, né, e num segundo momento essa conciliação, né, ela para o monarca ela não ela era provisória, ele pretendia então logo dar fim a essa conciliação e retomar os seus poderes, como a gente viu aqui no acordo com a Áustria. E aí depois esse grupo de esquerda toma o poder, né? E aí passa por essas situações onde tem que combater uma série de forças que não estão aceitando esse novo sistema de Estado, onde tem voto universal, onde tem participação quase ilimitada, né? Porque as mulheres não participaram ainda, não participavam, né? Bom, então tá bem longa a aula, já tem 2 horas, né? Vocês podem assistir em 2 partes essa aula. Para terminar, esse último período é chamado também de período do terror, né? Porque rolaram essas decapitações, né? Então, essas decapitações aconteciam em praça pública e geralmente esse comitê revolucionário, então, que era agora o novo sistema de administração, né? Não era mais monarquia nem parlamento, eram comitês, né? E aí tinha o comitê de segurança, o comitê de comunicação e tal.
Aí esses comitês eram formados por qualquer cidadão, né? O cidadão ia lá e entrava num desses comitês. Tinha o comitê da justiça também, e esse comitê da justiça fazia então o julgamento daqueles sujeitos que estavam atrapalhando ou que foram contra a revolução, né? E aí rolaram muitas decapitações, né? E o julgamento era feito assim rápido, tal. O cara julgava 100 pessoas em um dia, então era muito rápido, o que levou a matar muita gente, né? Não que muita gente não morresse em todos esses outros contextos, né? Só que a gente ainda se chama então esse período de período do terror, né? Porque morreram essas pessoas. E esses comitês tiveram que lidar com a questão da guerra, né? A guerra contra, por exemplo, essa região de Vendéia, né? E contra também a ofensiva restauradora, né? Que era encabeçada pela Áustria e pelo Reino Unido. Nessas decapitações, a Maria Antonieta, que era a mulher do Luís XV, ela também é morta, né? Ela não tinha sido morta ainda. E o Lavoisier também é morto, né? O Lavoisier é o químico lá, que deu origem que é considerado o pai da química, né? Lavoisier. Esse período ele dura cerca de um ano. Essa Constituição aqui de 93 ela nem chega a ser colocada em prática, né? Então funcionam esses comitês aqui e logo você tem um outro golpe, né? Que é chamado de Convenção Termidoriana. Então essa elite essa elite aqui do segundo estado, essa burguesia ascendente, essa alta burguesia, ela então dá um golpe para retomar o poder na capital, em Paris e em toda a França, que é chamada então dessa Convenção Termidoriana. Os líderes desses comitês, né, os líderes dessa convenção, como ficou sendo chamado esse período da Revolução, período da Convenção, eles foram mortos, né, foram perseguidos. Então Robespierre, Danton, aqui a gente tem um também dos líderes que é o Marat, né? Esse cara aqui era jornalista, então ele escrevia a favor do povo, né? Que é a obra dele, ó. L'ami des peuples, né? O amigo do povo, né? Um jornal parisiense. Então esses caras, logo que rolou esse novo golpe, eles foram mortos, foram perseguidos. Só que essa alta burguesia, essa burguesia ascendente que deu esse golpe, ela fez algumas concessões. Então ela estabeleceu lá uma lei dos preços baixos para combater as inflações, mas ao mesmo tempo ela perseguiu então os clubes políticos onde esses sans-culottes, esses jacobinos, eles se organizavam, né, em clubes políticos. Era nos clubes políticos que eles se reuniam, traçavam as estratégias, os ideais, né? Depois dessa convenção termidoriana, que era então uma espécie de assembleia, né, uma reunião desses grandes comerciantes, eles definiram que o novo governo seria um diretório, né? E então que seriam estabelecidos 5 diretores. Esses diretores tinham que ser homens e alfabetizados. E esses 5 diretores eram aconselhados, né? Eles eram legislados, eles obedeciam às legislações que eram criadas por 2 conselhos, né? E esses conselhos tinham participação censitária também. Então retorna a ideia censitária ali. Então a ideia de democracia, de cidadania universal, né? De cidadania que é válida para todos vão ser cidadãos, ela funciona então só nesse momento da convenção aqui, ó, ao longo da Revolução Francesa, né? É por isso que eu estava questionando a ideia de terror, né? Então aí logo esse momento aqui, que é o momento onde todos participam, é chamado então de momento do terror, né? Período do terror.
Há algumas tentativas de conspiração, né, desses jacobinos e sans-culottes, mas elas são derrotadas principalmente pela organização dessa alta burguesia, né, com o auxílio dessa figura que está surgindo então, que é o Napoleão, né? Depois desse novo golpe dentro do sistema, esse golpe que derruba a convenção e instala o diretório, as nações absolutistas elas fazem uma segunda coalizão para combater esse novo modelo de política onde não tem um monarca, né? Então, nações absolutistas como a Áustria, a Rússia, a Grã-Bretanha e mesmo o Império Otomano, que era muçulmano e não cristão, se reuniram em um grande exército para combater esse modelo de política que estava surgindo então na França, e que nem era tão radical assim, porque colocava voto censitário, mas para os monarcas absolutistas dessas nações já era revolucionário, transformador, né? E aí o diretório então vai ser substituído, como está tendo essa ameaça de invasão desses países externos, desse grande exército formado nessa coalizão de vários exércitos de monarquias absolutistas. O diretório, então, essa elite de burgueses ascendentes, eles elegem um braço forte, né? Uma espécie de representante, assim, não era um imperador, mas era uma pessoa que vai centralizar o poder, né? E esse novo modelo, que está centralizado então em um líder militar, é o consulado. E esse líder militar é o Napoleão, né? Aí vai ter uma série de guerras entre essas nações, essa segunda coalizão, e o Napoleão, né? Então, daí depois vocês assistam esse vídeo aqui, que vai explicar então a ascensão do Napoleão nesse contexto final aqui da Revolução Francesa. Aqui vocês têm um mapa das possessões, das posses coloniais que a França tinha, né? Então, a França ela teve colônias aqui na América do Norte, ela tem as Guianas aqui francesas, e aí quando chega no século XIX, aí ó, então essas aqui são as posses francesas no momento da Revolução Francesa lá, uma parte da América do Norte, o Haiti, onde vai ter uma revolução de escravos, tem um vídeo extra lá também na sala virtual, e as Guianas francesas, né? Daí depois, já em 1885, que a França começa a colonizar a Áustria, mas isso já é outra história. Então é isso aí, aula de 2 horas, ó. Assistam metade, depois metade. A aula ficou grande mesmo, porque tinha muita coisa. A gente está vendo muita coisa de uma vez só. Aí eu compenso na aula da semana que vem, faço uma aula mais leve aí, de 40 minutinhos. E também tive que explicar sobre o trabalho, então por isso a aula ficou maior. É isso aí, galera. Bons estudos e logo mais a gente se vê.